Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, meus amigos, bom dia, quem é de bom dia, boa tarde, quem é boa tarde, boa noite, quem for nos ver de noite e de madrugada, bom dia. Bate as panelas aí, minha gente, vamos acordar. Hoje, segunda-feira, 11 de maio, gente, de 2026. Bom dia, Mauri, tudo bem com você? Bom dia, Miriam, bom dia, ouvintes. Esperamos aí que a semana seja, como estamos inaugurando, elas cheia de boas vibrações, com muita disposição para o estudo, para o novo, e assim nós vamos seguindo em frente. Estamos aqui no sul, Miriam, como diríamos aqui na gíria, estamos numa grande fria, né? E vocês aí no Rio, ainda não chegou por aí esse frio de 2 graus? Hoje. Não, de 2 graus não, mas chegou a chuva, viu? Você pode parar de mandar chuva para cá, tá? Aqui não é lugar de chuva, não. Dizem que tudo que vem do sul não é lá muito bom, viu? Vou começar Não, pelas coisas que mandamos daqui. fala assim não, fala assim não. Aí tem Não pode muita falar coisa assim, não. boa, você mora aí, rapaz. Os seus netos são de Florianópolis, não são? Não, meus netos são de Ah, Goiânia, Goiás. Aparecida Ah, de você tem Goiânia. amigos em Florianópolis. Eu tenho minha irmã que mora aí, em Florianópolis. Eu Muito tive bem. aí há um mês atrás, mas tá, graças a Deus, está tudo bem aí. Tem esses negócios aí de vocês de mandar o moço sair de férias e ele esquecer, coloca o incompetente lá para fazer o negócio da temperatura, Regulagem. aí gera, aí gela. Mas vamos nós ao nosso trabalhinho de hoje. Minha gente, é um prazer imenso ter todos vocês aqui com a gente. Nós estamos iniciando um capítulo chamado Melodia Sublime, é o 32. Mas hoje nós não vamos ler o Evangelho. Ontem foi o Dia das Mães, então, em comemoração mesmo desse Dia das Mães, né? O querido Tavares mandou um texto muito lindo e eu falei, vou aproveitar o texto. Falei com ele, copiei e colei. É do livro Instantes da Vida, Psicografia de Chico Xavier, Irmão X, o capítulo 13. Perto de Deus. Se me permite, eu vou ler, pode ser?
Opa, sou todo ouvidos. E você faz a nossa prece? Com uma alegria. Beleza. Perto de Deus. Entre a alma preste a reencarnar na terra e o mensageiro divino travou-se expressivo diálogo. Anjo bom, disse ela, já fiz numerosos romagens no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria algo colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Sabes efetivamente o que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dai-me as instruções. Conseguirá aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu então conceder-te-á o que solicitas. Olha o que você pede, porque Deus dá, viu? Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, reconhecerá dos homens, recolherás dos homens o tratamento que eles, homens, habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo de dar os que te cercam, jamais se fartarão de exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra, com o todo misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fugir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do teu próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em ti apunhalar o coração. Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a resistir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adornarás as outras criaturas para que brilhe nos salões da beleza ou nos tormentos da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao faustos do poder ou do delírio da fama. Produzirás o encontro da paz. Todos quantos homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes os impulsos homicidas. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de vez que te acharás perto de todo sábio. E por enquanto, o todo sábio é o grande anônimo entre os povos da terra. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas, com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno, e para que não
prometas a obra do Divina Providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporá de ocasiões para descanso, certo por quanto o amor te colocará em permanente vigílias. Ave Maria, para que eu quis vir assim? Não meditarás sacrifícios para auxiliar com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir dos restos da mesa, e quando o repouso felicite aqueles que te consumirem, as horas velarás, noite adentro, sozinha, esquecida entre a prece e a aflição. Espiritualmente viverás mais perto de Deus, e em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe um profundo olhar e respondeu num gesto de bênção: serás mãe. Espírito X, Humberto de Campos. Parabéns a todas as mães que fizeram e fazem dessa vida a coisa mais bela e melhor do mundo. É com você a prece, meu amigo. Não sem antes endereçar aqui os parabéns às mães pela corajosa escolha e pela manutenção no labor que lhes cabe. Amado Mestre, pelas oportunidades infindas com que nos brinda, com que nos dispõe, nós iniciamos esta atividade, gratos pela oportunidade do aprendizado, pela sensibilidade que nos brota, pela forma com que nos aproximamos do teu reino de bênçãos e de luz. Permita, amado Mestre, que aqueles irmãos que estão ao nosso lado, amparando e inspirando, estejam conosco, bem como no coração de todos aqueles que haverão de se beneficiar dessas oportunidades abençoadas. Que seja em paz, com a sua inconfundível paz, que realizemos a tarefa. Que assim seja. Assim seja. Bonito texto, né? Falei, meu Deus, por que Belíssimo. será? E aí, por que será que eu pedi esse negócio? Depois você podia mandar ele para mim, por favor. Tem umas coisas que eu falo assim, meu Deus, é isso mesmo. A gente fica de noite, a gente sempre está aflito, os meninos já estão tudo grande, pai de filho, e a gente ainda fica rezando, pedindo a Deus por eles. Olha, meu Deus, é bem, cara, bem a minha cara, ó Senhor. E sabe que o senhor, eu achei que eu não sabia o que estava pedindo, viu? Você viu só? Tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Mas nós estamos com o nosso livrinho, Os Mensageiros, e nós iniciamos semana passada o capítulo 32, Melodias Sublimes, e o nosso querido Aniceto pede a Ismália, que é a esposa do Alfredo, que é o coordenador daquele... Orbe não, é daquela... Como é que chama isso, meu Deus? Colônia, e eles então estão num momento de congratulações, estão recebendo o seu bacelar com sua família, está ali a Cecília que já tocou o órgão, que maravilha, as crianças cantaram,
e está ali, então, ela diz que vai tocar sim, e que ela vai oferecer aquela melodia ao aniceto. Então, a gente fala um pouquinho, nós falamos um pouquinho sobre esses espíritos superiores que revelam mesmo essa ideia nas suas atitudes. Malha estava oferecendo, então, a música com bondade ali para o querido Aniceto, né? E aí nós começamos a falar sobre isso na semana passada e falamos também sobre essa questão 251 de O Livro dos Espíritos, onde que a gente começa a entender um pouquinho sobre harmonia, sobre sintonia, sobre pensamento, sobre o magnetismo que a música pode oferecer a gente, né? Kardec questiona os espíritos se são sensíveis à música, os espíritos. E a resposta confirma que aprecia a música terrestre, mas que a música celeste é algo que a gente não imagina, é algo inimaginável de conceber, porque é composta de harmonias infinitamente mais suaves e sublimes. Então, toca bastante a alma. A gente agradece muito a Allan Kardec aí por sempre fazer a pergunta certa, né? Ele faz a pergunta certa, porque a gente não iria perguntar um negócio desse, né, para os espíritos, né? Olha, a oportunidade da gente ter essas sensações descritas aí, eu vou encarar assim como sendo uma promessa e uma ameaça também. Olha, você vai perceber essas coisas diferentes, excelsas, né, elevadas, que você ainda não percebe hoje. Já que Kardec era um todo bem-humorado, eu vou ter isso aí, nas próprias palavras dele, seremos perfeitos. A gente vai ter acesso a isso. Já pensaram nisso? É, é isso. Seremos perfeitos. Estamos a caminho, né? Estamos tentando, Nós pelo temos um menos. encontro marcado, mas a gente anda meio atrasado para esse encontro, né? Parece, né? Parece. Dá essa impressão, mas é só impressão. Eu Eu tenho um fiz espelho aí, aqui em casa que me acusa disso toda hora. Ó, você está atrasado. outro dia eu fiz uma palestra, eu, eu falei assim, olha, eu tenho um amigo que ele sempre fala do espelho. Você quer se conhecer? Dá uma olhadinha no espelho. Mas olha com Eu vou coragem, né? para trocar o slide, porque como o slide era grande, né? Tinha bastante coisa para a gente falar. E aí eu fiz só essa introdução com esses slides iniciais, né? E vamos então ao que a continuidade do nosso estudo, né? O André Luiz ficou muito comovido, começou então a tocar uma música maravilhosa. E ele fala assim que logo nas primeiras notas, algumas coisas me arrebatavam ao sublime, ou seja, ele começou a entender ali que talvez aquilo ali fosse uma coisa assim, né? Remeteu ele a uma coisa extremamente interessante. Tavares, você pode colocar aí para gente? Ah, Tavares está fora. Não tem problema, a gente. Ah, colocou. Muito obrigada. Então, você poderia dar continuidade aí para a gente, por favor? Certamente. Vamos lá. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Você não gostaria de estar lá para Já perceber um negócio desse? Ah, eu eu estou tentando gostaria. me aproximar de lá. Olha, a dificuldade que a gente tem de, mesmo com o esforço aí da espiritualidade de André Luiz, de nos trazer palavras que possamos, né, ir puxando aqui pela aproximação, a gente tem dificuldades. Mas é muito bacana, é muito
é muito bonito, né? É sublime, é sublime. É isso, sublime, é isso. Então, ele traz muitas palavras de sensação. Ele fala que estava comovido. Quem comove está sempre é uma sensação. E aquilo o arrebatou também, arrebatou uma coisa extasiante. E todo mundo ficou em silêncio. Não só ele ficou extasiado pelo que ele está ali falando, mas também aquela plateia que estava ali também ficou todo mundo meio, opa, tocado pelaquela melodia. E é muito interessante porque a gente pensa que o espírito desencarna e que ele não vai sentir mais nada. Muita gente acha que até acabou, né? Morreu, acabou. Né? Então ela não vai mais sentir raiva, ela não vai mais sentir as coisas da matéria, ela não, porque não tem mais sangue, não tem mais veia, não tem mais. O que sente a dor é o corpo. E o Kardec vai fazer ali, na questão 257 de O Livro dos Espíritos, exatamente essa. Ele é um ensaio teórico, enorme esse ensaio, mas a gente fez um pequeno resumo para que a gente possa, então, conversar um pouquinho sobre isso, né? Você gostaria de ler nosso resuminho, por favor? Está sem som, amigo. Sim, não sem antes lembrar aqui de uma frase que nos deixa num alento muito próprio da doutrina dos espíritos, que seremos arrebatados ao sublime, como ele lembrou ali. Essa é uma frase que nos deixa muito felizes, né? Seremos arrebatados. Mas vamos lá. O perispírito é o conceito-chave. Ele é definido como o laço semimaterial que une o espírito ao corpo físico. Natureza é extraído do fluido universal do meio ambiente. É matéria quintessenciada, contendo eletricidade e fluido magnético. A função atua como o agente de transmissão das sensações. Enquanto o corpo é o instrumento da dor, a alma é quem a percebe. É a alma que percebe. Será que eles não têm ouvido? Eu fiquei Plena. pensando. Será que a gente, quando desencarna, a gente perde o ouvido? Aí seria bom, né? Aí a gente não ia ouvir tanta abobrinha. Nem fala, nem dá ideia, hein? Pois é. Como eu falo para você, eu tenho umas ideias, tem umas perguntas que nascem assim, sei lá de onde, não sei do quê, mas eu acho que é o tipo de espíritos que sempre estamos mais envolvidos, né? São espíritos que estão a fim de aprender e estão querendo realmente fazer um grande propósito de melhoria, né? Porque essa a nossa destinação, na verdade, né? Bom dia, Flavinha, querida. Bom dia, as amigas aí que daqui a pouquinho estão entrando aí, a Liduína O e a Anderson. Alvanira, já já. Tem o querido Anderson. Olha, tem um monte de gente bacana aí entrando para ver a gente. Sempre estão estudando com a gente agradece demais. Toda segunda-feira, 7h30, todo mundo fora da cama, rapidinho. Mas Kardec esclarece que, embora os espíritos não tenham mais nervos ou órgãos físicos, eles ainda podem sentir dor, mas de uma forma diferente. A sensação geral no corpo, a dor é localizada, a dor de cabeça, a dor no pé, a dor no joelho, né? Eu até brincava, porque eu tive uma lesão no joelho há alguns anos atrás. Eu cantava aquela música, se meu joelho não doessem mais, porque eu ficava brincando com isso, né? Mas no espírito, as sensações são generalizadas e o perceptor real é o próprio espírito através de todo o seu ser. Isso eu achei muito interessante. Então, as sensações eu acho que devem ser muito mais
Não é que sejam sentidas, mas elas são mais envolventes para aquele que está desencarnado. Por isso, a gente sempre fala de prece, né? Fazer prece para alguém que está desencarnado deve ser uma beleza. Você pedir a Deus por eles. Então, eles recebem por todo, através de todo o seu ser. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? E tem também essa questão da ilusão e da repercussão desse som. Como será isso? Os espíritos, e aí eu estava falando os recentes desencarnados, ou muitos ligados à matéria, eles podem também sentir as sensações de frio, de calor, de fome, né? Tem espíritos, no começo dos nossos capítulos, os espíritos brigavam por causa de comida, né? Então, o calor, né? Então, tem gente que fica preso no corpo físico e podem até sentir os vermes que estão ali comendo a matéria, né? E ele também especifica esses tipos, né? Por uma espécie de ilusão. Isso é uma ilusão, ou um reflexo dessa ligação entre que eles mantêm com os seus cadáveres, né? Porque ali o corpo já está em decomposição, mas o espírito ainda está ali, vendo tudo aquilo e como pode? Eu estou vivo. E aí a gente sempre pede às pessoas, rezem por aqueles que estão desencarnados, porque eles estão nessa ilusão de que o corpo era tudo para eles. E não é isso, né? O que é só uma veste que será trocada na medida que a gente já não serve mais aquela roupa. Então a gente tem que ir lá no brechó de Deus e pedir a Ele nova roupa para a gente, né? Tem que ir lá comprar um corpinho novo. E a nossa moeda sempre é aquela do amor. Deus nos permite, através do amor, que a gente possa retornar e retornar com os nossos amores. Isso é maravilhoso, né, Amaury? Sabe aquela frase assim, conhecer antecipadamente a vida no mundo espírita, no mundo espiritual? Quanto mais retiramos véus, menos ilusões carregamos, né? Então, essa percepção, essa descrição do real, essa constante retirada de véus que fazemos aqui, continuaremos fazendo lá. Por isso, estudarmos-nos, compreender que retirar, né, as ilusões, esses pensamentos infantis aos que nos agarramos, e olha que a gente tem oportunidades, viu? Temos oportunidades aqui, né, na obra toda de Kardec, pelos inúmeros irmãos facilitadores da compreensão, como André Luiz, como Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros que estão aí nos facilitando a compreensão. Olha, nós temos que fazer o caminho contrário que normalmente nós fazemos. Preferimos nos agarrar a ilusões, àquilo que é irreal, do que aquilo que docilmente, e até de uma forma lúdica, né? De uma forma a que possamos compreender. Nós temos, sim, acesso a essas verdades. As verdades que nos são trazidas desde Jesus, desde aqueles que antes dele prepararam a sua obra, e hoje tantas pessoas se esforçam nas casas espíritas, nos bate-papos responsáveis, com esse encaminhamento, né? Essa ilusão a que o espírito se abraça, olha, é motivo de permanência nessa visão do atraso, né? Dessa permanência, nessa escolha em estacionar por regiões que impeçam o espírito de avançar. É nesse sentido que a gente tem que abrir os olhos, né? E temos as oportunidades disso, como nessa obra aqui, essa que estamos estudando. E Kardec mesmo fala
nessa teoria dessas sensações, que os espíritos, ao desencarnar, muitas vezes têm essas ilusões, ficam presos às lembranças de dores, de doenças, quando eles já não têm mais necessidade, eles já não têm mais o corpo que tem aquela doença, mas fica no seu reflexo, vamos dizer assim, né? E, então, são vagos sentimentos inferiores, lembranças que foram tão vividas que se tornam percepções mesmo na atualidade do próprio espírito. Então, ele tem que fazer um esforço grande para poder domar essas ilusões, né? Então, é muito interessante essa teoria que o Kardec traz. Mas, continuando aqui no nosso livrinho, dizia então, estávamos esse, é, extasiados, silenciosos. A melodia, a melodia, tecida e misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração num campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. É bonito como André Luiz coloca aí essa percepções, o jeito com o qual ele fala. O coração estava tocado pelas vibrações, logo nas primeiras notas. E ele foi pego por coisas inesperadas. Percepção dos espíritos. Então, faculdades sensoriais, visão, audição, tato, são atributos inerentes à alma e não depende de órgãos. Olha que coisa legal. Visão e audição, espíritos veem e ouvem por todo o ser. Não há obscuridade para eles e podem penetrar corpos opacos, inclusive, né? Então, a obra de Kardec estuda minuciosamente o espírito, esse ser que somos nós, que temos, ele diz que nós, a grosso modo, ele diz que nós temos, o espírito não tem uma forma, mas o perispírito dá forma a esse ser. Tanto é que há as materializações através desses perispíritos, a gente consegue, alguns médiuns, né, conseguem ver ou materializar espíritos, né? Tem que também ter qualificações mediúnicas para que aquilo se opere, né? E tem também a questão da seletividade. Os espíritos superiores podem desligar percepções desagradáveis. Olha, eu gostei disso. Ele fala que eu quero ser um espírito superior um dia. Ai, gente, é muito bom. Fala assim, não quero mais pensar nisso, porque tem coisas muito desagradáveis e que você, às vezes, fica rame, aquela coisa desagradável até ela sumir e você resolver o problema, né? E muitas vezes tem problemas familiares muito sérios por conta desse rame aí, que a gente não consegue ver caminhos para ajudar aqueles aos quais a gente ama muito e está no caminho com eles, né? Então, como ele diz, os espíritos inferiores são mais sujeitos às influências do meio, olha só. Aí eu me coloco nesse lugar, sabe? Olha, por isso que a gente está aqui nesse meio, né? Sendo exatamente testado o tempo todo, porque é só dessa forma que a gente se distingue, né? A gente vai aprendendo a criar esse tal comando de desligar percepções desagradáveis. Infelizmente, tem que ser em contato com isso daí, né? E é o que nós temos de presente. Ai, meu amigo, mas nós tivemos de novo aí algumas perguntinhas, nós tivemos duas perguntinhas, deixa eu ver se eu consigo colocar elas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mas são perguntas que a gente já respondeu, viu?
mas a gente vai responder de novo, não tem problema nenhum. Podem fazer, porque são pessoas diferentes, podem ter as mesmas dúvidas. Não se acanhe, fiquem à vontade para perguntar. Porque se a gente pergunta, a gente pode procurar as respostas, né? Então, só com as perguntas feitas é que a gente pode, então, andar, caminhar um pouquinho. Então, assim, como funciona? São duas perguntas que são sobre as mesmas coisas, vamos dizer. Então, eu vou colocar as duas aqui na. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ai, meu Deus. Aqui, pronto. Vou colocar ali nos comentários para que as pessoas possam ler ali para a gente. Ou também no chat aqui, que o senhor Tavares pode colocar, então, ali para a gente. Como funciona a proteção nas colônias espirituais? Quais são os tipos de defesas? São usados somente elementos espirituais e os mais materiais são usados também? Como funciona a eletricidade, o magnetismo nesses lugares? Papadópolos de Almeida Castro, de Moinho dos Ventos, em Porto Alegre. E também tem a outra pergunta, que é quem é e qual meio são averiguados, observados e fiscalizados tudo o que ocorre dentro e em torno e fora das colônias. Simão Pérez, Porto da Areia, Estância, lá no Ceará. Essas duas perguntas, elas são muito interessantes e a gente tem como a gente falar assim, bastante da seminário, sabe? Bom seminário. Não é? Da seminário. Bom Mas, seminário. não é? Mas a gente vai... Como a gente já respondeu alguns capítulos atrás, né, a outras pessoas que tiveram as mesmas dúvidas, então vamos lá. Como funciona a proteção e quais os tipos de defesa? A proteção ela está fundamentada na vibração e no magnetismo. As colônias não são protegidas apenas por muros físicos, mas por barreiras vibracionais, e dá aquela impressão do muro. Tem uns capítulos anteriores que há uma descrição muito bacana sobre os fossos que são feitos entre o castelo e a outra parte de fora do castelo, fossos mesmos, né? Por meio de barreiras vibracionais, que impedem a entrada de entidades cuja sintonia mental seria incompatível com aquele ambiente. Não é que as pessoas não gostem das pessoas, não, mas há um trabalho muito sério sendo feito dentro das colônias. Então, há de se preservar todo aquele trabalho. A barreira magnética como se fosse uma tela fluídica que funciona como um filtro, que impede o acesso dos espíritos perturbadores. A vigilância é ativa, sim. Grupos de espíritos especializados, lá naqueles capítulos, chamam de sentinelas, que monitoram aquelas fronteiras vibracionais. E a defesa natural, a própria densidade do perispírito da entidade menos evoluída, os impede de subir ou de penetrar em regiões de maior frequência vibratória. No capítulo anterior, a gente falou um pouquinho sobre anteriores, né? Nós falamos um pouquinho sobre essas frequências em hertz, inclusive, falamos de atmosferas. Se você não viu ainda os nossos vídeos, na playlist tem lá, você pode rever os capítulos e acompanhar com a gente esse estudo, que é maravilhoso, entendeu? Elementos espirituais e os elementos materiais. Na doutrina espírita, a gente entende que tudo é matéria, variando só apenas do grau de pureza e de densidade. Existem só três elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Não sendo Deus,
não sendo espírito e não sendo matéria, não existe. Então, são elementos fluídicos, são utilizados elementos que para nós são puramente espirituais, mas que naquelas dimensões possuem uma consistência de matéria. Eles falam matéria quintessenciada. E os aparelhos existem dispositivos que lembram a nossa tecnologia, mas funcionam à base de comandos mentais, coisas que a gente ainda não sabe fazer. Você fala se existe eletricidade e magnetismo nas colônias. Nesse capítulo anterior, ele vai fazer uma descrição linda de um candelabro que está no meio da sala, lindo, cheio de luzes. Naquele local, a eletricidade e o magnetismo não depende exclusivamente de um combustível fóssil ou de uma reação química, né? Então, é a força mental, é a força do pensamento, é força motriz. O magnetismo ele é utilizado para iluminação, para transporte, para comunicação. Os fluidos cósmico universal é matéria-prima. A gente já estudou sobre ele, a manipulação vai sendo gerada, gera energia. E a outra é quem e como faz a fiscalização e a observação. Tudo que ocorre dentro de uma colônia é monitorado por estrutura organizada de governança espiritual, que é muito diferente da nossa. E quem fiscaliza? Conselhos superiores, espíritos de elevada evolução, que planejam, que supervisionam, que administram. São equipes de vigilâncias, né? Então, há muita coisa para ser estudada. As telas fluídicas, o espelho, né? O dispositivo que permite visualizar acontecimentos em outras dimensões, né? Em outras distâncias. Tem muita coisa que a gente ainda vai estudar, vai se aprofundar, mas a gente agradece demais as perguntas, né? E a gente não deixa nunca de responder aquilo que possa ser de alguma utilidade para quem está chegando, ainda quem está iniciando, né, vamos dizer assim, a esses estudos sobre a espiritualidade, né? Esse livro trata do mundo espiritual. A gente faz uma analogia ao mundo da matéria, porque é onde é a nossa, de onde a gente parte, né? É onde a gente está. Mas André Luiz traz de lá para cá e a gente faz uma analogia daqui para lá, né? Não é assim, Amaury? Nós tentamos nos situar nesses ensinamentos, e é bem assim que funciona. Inicialmente um pouco perdidos, depois nós vamos compreendendo que esses comandos íntimos que damos, né, essas percepções, a sensibilidade vai se apurando na medida em que vamos identificando nessas descrições, nessas esforçadas descrições que buscam colocar nas palavras que possamos compreender, exatamente coisas que não são contempladas com as descrições costumeiras nossas. Então, como nos lembra Kardec sempre, para coisas novas, palavras novas, então a gente precisa se abstrair dos velhos ensinamentos, das velhas posturas e, primeiramente, nos abrirmos ao novo e depois checarmos se aquilo faz sentido. Se não faz sentido, vamos estudar mais. Mas você trouxe uma descrição muito apropriada, a pesquisa foi muito bacana e ela repete exatamente o que essa obra tem por finalidade, antecipadamente nos permitir ter esse contato com o mundo espírita, temos essa percepção ligeiramente apurada. Por isso que as perguntas dos nossos irmãos, elas são muito apropriadas, né? Elas vêm no momento certo. Aliás, por toda a obra de André Luiz, né, todos os seus livros, essas perguntas são muito pertinentes, elas são muito bem-vindas e, na medida em que a nossa percepção, conhecimento e capacidade de pesquisa nos permite, vamos trazendo, sim, com certeza, essas respostas
que você trouxe aí. Então, assim, o que a gente pode fazer já na matéria para que a gente possa, quando chegar lá no mundo espírita, no mundo espiritual, um pouquinho melhorzinho, né? Porque tem que ter uma finalidade. A gente tem que estar na matéria por alguma coisa, não é para passar férias. E aí que férias, né? Meu Deus do céu. Jesus falava que vocês na terra terão tribulações, mas crede em mim, crede nos espíritos, né? Vê se os espíritos são de Deus. Então a gente já acredita que Jesus está com toda a razão, né? Você gostaria de ler para a gente, meu amigo? Causa e, sim, causa e prevenção do sofrimento. O texto termina com uma lição moral e prática sobre o sofrimento. Livre-arbítrio. O sofrimento no além é reflexo direto da conduta na Terra. Recado, hein? Lembrete. A maioria das dores decorre de paixões, vícios e excessos. Desmaterialização em vida. Para não sofrer após a morte, o homem deve começar a se desprender da matéria ainda vivo. Isso é feito combatendo o egoísmo, o orgulho e as más inclinações. más inclinações. É isso daí. Conclusão: o sofrimento não é Castigo. Um castigo. um castigo imposto, mas uma consequência natural do estado de pureza ou impureza da alma. Quem viveu retamente sente apenas a felicidade da libertação. Em síntese, a dor pós-morte não é física, mas uma percepção do espírito através do perispírito, cuja intensidade e natureza dependem diretamente do grau de desapego material e da elevação moral que o indivíduo alcançou em vida. É um recado bacana, simplesinho, compreensível. Então, esse desprendimento enquanto em vida significa, não é você ir praticando o suicídio lentamente, não. É você ir se desprendendo da matéria nos sentidos das conquistas, dos valores morais que farão com que você espiritualmente esteja em condições melhores, né? Não apegado a essas coisas da existência. Faz um teste. Faz uma limpeza no seu armário, pega aquelas roupas que você gosta mais, pega elas, aquelas que você já não usa muito, e leve a um bazar. Qual foi o sentimento que você teve quando você tirou aquela roupa do armário? Qual o desprendimento você já tem da matéria? É nesse sentido que a gente está falando. As roupas são boas, legais. As roupas estão rotas, estão rasgadas, desprendendo da matéria, vendo o outro como a nós mesmos. Então, é um monte de atitudes que a gente tem, de uma única atitude, veja bem, de uma única e simples atitude para que a gente possa se melhorar, desprender da matéria. Eu tenho 2 pés, mas eu tenho 70 sapatos. Quantas vezes você usa? Quer dizer, se pelo menos tivesse 5, você usaria um cada dia. Mas se você tem 70, pode ser que esteja faltando para algum pé. Então, dá para você também se desfazer disso. Vai devagarzinho, não precisa ser hoje, não. Mas devagarzinho, tira um par, leva para doar. Para alguma instituição que esteja precisando. Então, é nesse sentido. Tenho 300 faqueiros dentro de casa. Você tem algum buffet? Faz alguma festa sempre? Presta atenção, né, nas coisas.
Não, não tenho nada disso. Então, vai lá, doa, ou então faz ele tem uma coisa agora que está muito em moda, é garagem sailor. Você faz venda de garagem, bota tudo para vender ali, faz um dinheirinho com aquilo ali e faz uma reforma na casa, sei lá, né? Vai usar para uma viagem com a família, vai pagar um curso para um filho, né? Então tem tantas coisas que a gente pode fazer se desapegando das coisas materiais, né? E não são, deve estar faltando para alguém. Se a gente tem demais, talvez esteja faltando para alguém, né? E eu gosto muito dessa síntese que isso tudo está na questão 257, tá, gente? Hoje a gente só falou da 257 de O Livro dos Espíritos. Fica a sugestão para uma releitura, né? A 257 é demais, gente. É demais. Algumas coisas dá até seminário. Então, a dor após a morte é isso. Ela não é física, ela é percepção, é do ser humano. Eu acho que ainda dá para ler mais um pouquinho. É com assombro indefinível, reparei que a esposa do Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia a sublime oração que eu não escutava com os ouvidos. Olha aí, ele falando, mas recebia em cheio na alma. Ó, é isso. Através de vibrações sutis, como se a melodiosos sons estivessem impregnados do verbo silencioso e criador. Olha que coisa mais linda. Pensa bem nisso. Ser preenchido por sons divinos. É a alma que vibra. Vibra com o quê? Com a melodia do outro. Então, o próprio outro sempre está sendo uma melodia diante da gente, né? É uma coisa muito linda isso. Que texto, né? Que texto. De É uma indefinível, indefinível. sensibilidade, né? É uma sensibilidade extraordinária. Então, a filosofia espírita, o Miramês vai dar umas dicas a respeito desse texto. A gente deve observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. Ou, melhor, é bom que nos lembremos de Jesus, o que para nós é um grande prazer, quando ele diz em Mateus, anotado, no capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não é? É fantástico isso, né? Miramês é também um espírito muito interessante. Escolha bem o que você elege como tesouro, né? Porque você vai estar ali, né? É o que você vai estar fazendo, né? Na sua existência, né? No seu caminhar, né? Então, as notas de louvor alcançaram-me, o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas e intraduzível emotividade. A gente vai entrar na prece da Esmalha, mas acho que seria mais interessante se a gente deixasse isso para a próxima semana, porque a gente vai entrar, eu acho que sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Com assombro. É porque Kardec vai falar na Revista Espírita de 1858 que a música espírita, a música do além, e ele diz que ele explica que no mundo espiritual não depende apenas de vibração do ar, mas as vibrações de um fluido universal. E o André Luiz está ouvindo com toda a sua alma tudo aquilo que ali as notas, né, de louvor estão
envolvendo esse nosso querido amigo. Que envolvimento é esse, né? Quando buscamos determinadas sensações e elas nos ligam pelo desejo, qual se fosse o nosso tesouro, ficamos presos a ela por tempo indeterminado. Quando conhecemos Jesus, o acompanhamos. Vêm as mudanças de costumes, alteramos o rumo das nossas sensações, buscamos os tesouros eternos naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Porque não por imposição, mas porque a gente começa a compreender, né, Amaury? Exatamente. Quando descortina, né, a compreensão, novas telas, né, novos mundos. Enfim, nós estamos imersos nessa atmosfera, nesse fluido cósmico universal, e ao nosso comando, né, parte esse impulso com a nossa vontade e com a qualidade dos nossos pensamentos, nós impulsionamos aquilo que é sublime, tanto mais quanto maior for a nossa compreensão, tanto mais quanto maior for a nossa evolução. E evolução aqui, aí voltamos à base de tudo, para a gente não se perder. Deixa os valores que nos prendem à matéria e aqueles que contemplam o Espírito Eterno, e a gente vai tendo, simplesinho assim, esses impulsos em que emanamos, enviamos aquilo ou aqueles que nos contemplam com as suas sintonias, e nós também vamos nos posicionar à altura daquilo que queremos. Por isso, educar aquilo que queremos, educar aquilo que ainda não está educado, aquilo que ainda persiste no atraso. Então, esse desprendimento é o caminho, é a pontinha da meada que está aí, posta. Temos que ir puxando e sair dessa caverna, né? Ai, ai. Muito bom o mito da caverna que você trouxe aí. Então vejamos essa afirmativa aí, né, que já dissemos, Alhures, mas que serve de orientação quando queremos nos referir à doutrina espírita. O livro dos espíritos é uma força divina nas mãos humanas. Ele acompanha o progresso em todas as suas nuances, doando aos homens com a maturidade necessária os conceitos de Jesus, que brilham na sua mais perfeita revivescência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores que os prendem às más sensações. Mas o texto continua, e para que aqueles que começarem a viver o amor, a caridade, ao passarem para o plano espiritual, as sensações serão outras, que lhes farão chorar de alegria, pela glória que seu esforço no bem lhe conferiu, com o conhecimento que agora se tem, traduzido à luz pelo ensaio teórico do codificador, nessa pergunta 257, principalmente. Lê e relê, para que você ali tire tudo. Isso foi o que a gente trouxe assim, resumidíssimo, né? Vamos dizer assim, né? Mas, meu amigo, estamos chegando no nosso fim aí. Será que dá mais um tiquinho? Acho que não, né? Acho que não. Isso é um ensaio teórico muito bacana, essa questão 257, vale muitíssimo a pena. Estejam preparados para uma reflexão extensa, mas ela, a cada linha, muita mensagem, né? É muito consistente, né? Vale muito a pena. E com isso nós vamos chegando ao fim, né? Estamos aí a 1 minuto e meio do nosso final de prosa, e eu já vou me despedindo aqui, né? Eu me despeço dizendo mesmo, onde estarão os nossos pensamentos? Onde estarão os nossos sentimentos? Aí estaremos nós, né? Onde está o nosso tesouro, né? Então vamos atentar um pouquinho mais. O Cristo que está nos desejando sempre. Gente, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Ele fala com todas as letras onde a gente está, né? Então eu vou deixar aí
querida Mauri, né, fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Falei demais, desculpa, meu amigo. Tá tudo certo. Você faz a prece de encerramento? Não, você faz, por Tá favor. bom. Pois não. Então vamos levando o nosso pensamento ao alto e gratos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de sentirmos a alegria que é o que nos espera quando nos adentrarmos nesses conhecimentos, nessa atmosfera de bênçãos que é o progresso. E essas percepções sutis a que somos chamados hoje, permita-nos, Mestre amado, adentrarmos e praticarmos, começando por nós mesmos, começando por aqueles que estão ao nosso redor, e rendendo graças sempre por estar ao nosso lado. Se conosco, permita-nos a vossa presença todo o tempo, que possamos nos eternizar nessa busca feliz do progresso. Que a sua paz inconfundível nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.